Fala pessoal, começando mais um Papo Tech. Hoje é a primeira vez com a Deia. Nós dois, né? É, Eu já primeira tive vez. aqui, Não, mas primeira nós vez juntos, dois. exato. E recebendo hoje o Aloysio. Aloysio, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Reservar a agenda corrida aí pra estar com a gente aqui hoje. Espero que seja divertido esse bate-papo aqui. Não, que você legal. goste bastante. Espero que vocês gostem também, né? Com certeza. Pelo que eu vi do seu currículo, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem produtivo. Eu vi que você tem mais de 20 anos de experiência. Hoje você é head de produtos digitais em uma grande companhia. A gente vai falar muito do setor regulatório e tudo mais. Mas eu queria saber um pouquinho da sua trajetória até você chegar na RTM, ocupar essa cadeira. Como é que foi esse passo a passo, desde a formação, etc. Como é que foi chegar até onde você está hoje? Ah, legal. Obrigado aí, Caio, pela oportunidade aí de estar aí com vocês. Obrigado, Deia, também por fazer parte aí desse podcast hoje. Bom, eu estou no mercado há 20 anos, né? Toda a minha experiência está voltada no mercado financeiro e eu tive a oportunidade de passar por algumas instituições financeiras aí, né? Desde o Banco Real, o próprio Santander, depois Itaú, a Ambima e, por consequência, agora nesse novo projeto com a RTM, né? E todo o meu foco sempre teve voltado à parte de investimentos. Comecei na época em consultoria de investimentos em 2004, quando nem se falava tanto, né, de investimentos. E esse processo ele foi ganhando uma certa proporção. Se a gente falar aí de 2007, a gente teve aí o grande boom dos IPOs, né? Depois a gente teve aí alguns movimentos muito voltado também à parte de fazer uma consultoria muito baseada no suitability, né? Que é fazer uma recomendação com distribuição de produtos de investimento. Então, foi um processo que ganhou muita força aí entre 2008 a 2014, né? E depois o mercado foi se transformando, saindo de uma arquitetura fechada, quando a gente falava, né, dos bancões aqui, que a gente tinha aqui no Brasil aí 5, 6 bancos, né, e foi surgindo as plataformas de investimento, onde surgiram oportunidades e mais acesso aos investidores, né. Então, eu acho que nesse período foi uma divisão de águas para permitir que os investidores tivessem acesso a investimentos que hoje não eram tão comuns no mercado. Então, esse processo foi bem interessante, né? Surgiram aí plataformas aí no mercado que foram crescendo. Hoje, eles são grandes protagonistas aqui na indústria de fundos, né? Podemos citar aí alguns exemplos, como a própria XP, o próprio BTG, né? São cases aí que são utilizados até pelo mercado aí. E que hoje democratizam, né, até com a possibilidade de ter agentes autônomos nesse processo, né? Junto com isso, a tecnologia ela começou a entrar lado a lado, né? Então, não só a questão de diversificar os produtos, mas também de criar estratégias, mas criar serviços que permitisse o acesso a esses investidores e também como uma forma de você ganhar escala e democratizar é você acessar, às vezes, aquele cliente que não está muito próximo, né, que não está ali perto da agência ou perto de algum escritório de investimentos que era o mais comum quando isso acontecia lá anos atrás, né, há décadas aí atrás, né? Então, isso foi acontecendo, os últimos 10 anos surgiram várias tecnologias que permitiram essa democratização, né, com os aplicativos, enfim, os acessos aqui que estão mais facilitados. E aí surgiu também o interesse e a demanda da gente, de eu migrar desse setor de investimentos para ligar todo o conhecimento que eu tinha vinculado a produto, estruturação de produtos de investimento e também trazer o conhecimento para traduzir isso para o mercado de tecnologia. Legal. Então, a ideia, né, que eu tive de criar a plataforma do Hub Fundo surgiu na época quando eu estava na Ambima. E aí, apresentando esse projeto, o CEO, na época da RTM, adorou a ideia e a gente veio trazer essa solução que tem um objetivo também de democratizar a integração do mercado, da indústria de fundos de investimento. Ou seja, o mercado foi crescendo quando a gente olha o público da pessoa física e cada instituição foi criando uma estrutura de tecnologia parruda, mas que ela é semi-automatizada, porque ela não se comunica com terceiros. E quando a gente fala
de um mercado que precisa se integrar, né, para facilitar a troca de informações. Quando a gente fala de um fundo de investimento, por exemplo, que ele tem 4 prestadores de serviço, cada instituição tem um processo e um fluxo diferente. E a ideia da RTM foi criar essa plataforma do Hub Fundos para facilitar essa integração entre os players. Legal. Muito legal, Luísio. A gente estava conversando ali nos bastidores, né, e falando um pouquinho de cultura, né? Então, como inovar, pensando aí num ambiente extremamente regulado, com uma cultura muito forte a ser desenvolvida, né? E tecnologias surgindo a cada instante. Me fala um pouquinho disso e como você enxerga isso tudo. Eu digo que é um processo bem desafiador, não é simples, né? Porque, ao mesmo tempo, por ser um ambiente muito regulado e autorregulado, né? Porque também tem associações que cumprem o seu papel também como autorregulação nesse processo, a gente tem que desenvolver novas soluções e, ao mesmo tempo, se adaptar a esse processo constantemente. Um exemplo que eu posso trazer da própria plataforma do Hub Fundos, a gente começou esse projeto em 2021, em 2023, 2022, na verdade, surgiu a mudança da regulação de fundos, que era a instrução CVM 555, e virou a resolução CVM 175, transformou a indústria de fundos, né? Ela trouxe um modelo do padrão internacional, onde a gente fala de classe, subclasse, para um modelo que era de condomínio, onde a gente tinha uma estrutura mais fechada dos fundos. A gente brinca até que o mercado brasileiro era uma jabuticaba, comparando com o mercado internacional, né? Porque é incomum a estrutura que existia anteriormente. Mas, no fundos de investimento tudo bem, mas no mercado financeiro como um todo, continua sendo a jabuticaba, né? Exato. Ainda temos algumas jabuticabas aqui espalhadas, né? Agora se aproximou um pouco mais do modelo internacional, a criação dessa estrutura, mas ela foi tropicalizada também, né? Porque lá fora existe sempre um agente centralizador que permite a comunicação entre os players. No Brasil antes não existia, a RTM que inseriu essa proposta hoje. Mas hoje, se a gente olhar o mercado, como a custódia dos ativos são descentralizadas, cada instituição precisa criar o seu meio de comunicar com a sua contraparte. E aí isso torna-se os processos semi-automatizados, que se a gente olhar num padrão de tecnologia, né, onde a gente fala que conectividade é a base, é o pilar para o crescimento, isso é um pouco distante ainda. Por isso que a gente quer reduzir esses gaps para facilitar esse processo. Muito bom. Hoje o Hub Fundos, acho que dá para a gente explorar um pouquinho mais essa plataforma que vocês criaram. Hoje, ele é o principal produto da RTM hoje? Não, a RTM, ela existente no mercado, né, há mais de 28 anos. Legal. O principal produto da RTM está voltado hoje à conectividade, tanto na parte de telecom e infraestrutura. Esses são os dois produtos aqui que são carros-chefe da estrutura. Hoje a RTM possui mais de 780 clientes, todos são instituições financeiras. E qual que é o nosso grande approach aqui, né? É interligar e fazer essa comunicação. Então, quando a gente fala de infraestrutura, toda a conectividade em rede privada acontece dentro da RTM, para se comunicar com o Banco Central, com o B3, com as clearings, né, que estão voltadas ali às registradoras. Então, todas essas empresas, sempre que quer fazer alguma conectividade em rede privada, utilizam a RTM para poder fazer esse fluxo. Além disso, a gente tem o nosso serviço também de data center para oferecer para todo o mercado financeiro também. Então, hoje a gente é o único data center aqui focado e especializado para instituições financeiras, né? Legal. Além aí das grandes clouds aí que a gente já tem, né, no mercado, né, mas que que elas são voltadas aí para N segmentos aí do mercado, né? Legal. Você tinha começado a falar ali da dor, né, do Hub Fundos, etc. Queria entender um pouquinho mais como é que nasce essa plataforma. Você já deu ali uma prévia, mas queria entender como é que foi esse passo a passo e como que ele está hoje dentro da RTM, dentro dessa empresa que você falou, né, 20 e poucos anos e tudo mais. Legal. O Hub Fundos, ele surgiu no mercado, né, até com algumas ideias que eu tinha. Eu fazia parte na Ambima, da área de representação institucional. Meu maior público ali que eu atendia eram os gestores
distribuidores, custodiantes e administradores. Uhum. E lá a gente ouvia N dores que o mercado tinha e de processos, mas que não surgia uma empresa que poderia entrar e poder fazer esse papel. Até porque o grande diferencial é ter uma empresa que possa ser um agente neutro. Então, se a gente tem um acionista que possa ter algum conflito de interesse nesse processo, não faz sentido para o mercado trocar suas informações em algo que ele possa expor a sua estratégia para um terceiro, né? Então, era importante existir uma empresa que pudesse fazer esse papel, atuando como um agente neutro, e aí são poucas empresas hoje no Brasil que poderiam assumir esse papel. A B3 seria uma, né, ou a própria Ambima representando os seus associados, e a RTM, por ser uma empresa de tecnologia dessas duas empresas, acho que foi um casamento aí perfeito para poder assumir esse papel de protagonista e poder tocar esse processo, né? O Hub Fundos ele surgiu, né, a ideia surgiu há 4 anos atrás. Eu saí para fazer esse desenvolvimento e a primeira funcionalidade que a gente desenvolveu foi um sistema de portabilidade de cotas de fundos. Esse sistema ele foi lançado em julho de 2022 e hoje esse sistema ele já detém aproximadamente 85% do market share da indústria de fundos. Caramba, então, legal. hoje a gente já fez mais de 3 bilhões de portabilidades ali, de valores montantes em reais, desde o seu começo. E hoje a gente está agregando aqui os principais administradores e distribuidores de fundos. Qual que era o maior gargalo que a gente tinha na indústria para esse serviço? Quando você detinha um recurso numa instituição, numa cota de fundo, e você queria transferir para segundo distribuidor, às vezes seu processo levava 30, 60 dias, porque esse processo ele era manual. E aí todo esse processo a gente automatizou. Hoje, quem se integra conosco por API consegue fazer isso em questão de minutos, né? Então, o processo ficou mais fluido, a experiência do investidor ficou positiva, né? Mas foi uma construção, porque antes a gente não tinha regulação sobre isso, né? A Ambima tinha um processo de autorregulação para organizar esse processo, e agora, recentemente, a CVM também criou uma norma também para regular esse processo para o mercado. Então, saiu a resolução CVM 210. Essa resolução, ela dá toda a base para o mercado com o objetivo de criar instrumentos ali, né, dispositivos, para que todo o processo seja orquestrado e tenha um fluxo para garantir transparência para o investidor. E hoje o nosso sistema ele já está 100% em compliance aí com essa norma, tá? Ela, inclusive, entra em vigor agora em janeiro, né? Teve um tempo para o mercado se adaptar, mas as instituições que já estão utilizando o nosso sistema já está 100% em compliance aí com essa norma. Muito legal, Luísio. E me fala um pouquinho, desde o início ali do Hub de Fundos, desde a implementação realmente, o que mais te surpreendeu no projeto, no produto como um todo? Acho que todo o processo ele foi desafiador, né? Porque apesar da RTM ter uma expansão, uma capilaridade com o público do mercado financeiro, a indústria de fundos ainda era um pouco distante e também o acesso ao público exato dessas áreas era diferente, né? Porque às vezes você fala com a área de infraestrutura e você não fala com a área de produtos que toca essa frente, né? Então, a gente teve que abrir o nosso mercado, é como se fosse uma empresa intraempreendendo um novo negócio, mas ao mesmo tempo também tendo que acessar esse público e apresentar a empresa, se credenciar. Então, fazer todo esse processo ele foi desafiador, né? A gente estruturou uma área específica de vendas, uma área de produtos e de operação para falar a mesma língua e se adaptar a esse público, né? Para a gente poder ganhar essa capilaridade. E a gente teve esse desafio de quebrar essa barreira também do mercado, né? Porque, querendo ou não, por mais que os processos sejam ruins e manuais, as instituições criaram seus fluxos e também você tem que quebrar alguns paradigmas para aqueles silos se desfazerem e você conseguir virar o mercado. Então, alguns parceiros também que acreditaram no projeto foram importantes, que foram ajudando a gente a mostrar e gerar esse valor que foi super importante, não só para as instituições que melhoraram seus processos, mas pensando no investidor final, que é a ponta final ali do processo, que
também está tendo uma experiência agora que é muito melhor do que ele tinha antes, né? E o que vem pela frente aí de desafio? Você falou Ah. dos desafios passados e os futuros. São vários, né? A ideia... Começamos por esse sistema de portabilidade, mas a gente já estruturou um sistema para troca de informações de movimentação de cotas, né? Que também é um segundo serviço que nós estamos já desenvolvendo, está em produção, já está rodando aqui. Mas a ideia é de criar um marketplace para a indústria de fundos. E aí, quando a gente fala de marketplace, são diversos serviços, né? A transferência de fundos entre administradores, são processos operacionais que também existem, né? Tem o processo também hoje de registro de fundos, que é um grande desafio no mercado, que hoje quando você vai registrar um fundo, a instituição ela precisa fazer um registro no órgão regulador, que é a CVM, depois precisa registrar na Anbima, depois precisa fazer a abertura de conta, seja na Selic para compra de títulos públicos, ou na B3 para compra de títulos privados. Todo esse processo, hoje, ele acontece de forma separada. O risco de você fazer esse processo manual, ele gera descasamento de informações, esse processo de dados, ele se torna complexo. Então, o que a gente fez como estratégia, né? Recentemente, a RTM fez a aquisição da empresa Galgo Sistemas, que era uma grande provedora de dados e informação para o mercado, né? A parte de registro de fundos, ela detinha em aproximadamente 85% do market share dessa indústria. É a principal provedora também de informações de PL cota, né? Que são as informações diárias ali, que o mercado tem uma dependência muito grande, enorme. Né? E aí, nesse processo, a RTM fez a aquisição dessa empresa, e o que a gente está olhando para o futuro é digitalizar e melhorar esses serviços. E aí, o que a gente está olhando? Inteligência artificial. Então, todo o processo de registro de fundos, ele fica automatizado. A instituição submete o seu regulamento ali e já faz um auto-preenchimento dessas informações pela própria IA ali, a gente poder fazer esse processo, ou fazer um processo utilizando a inteligência artificial para fazer a checagem desses dados e fazer a integração com todos esses players, ou seja, registra o fundo na RTM e ali a gente orquestra todo o processo para garantir que o workflow, como se fosse um carrinho de compras, né, onde a instituição vai poder acompanhar todo o processo ali, se ela alterar a informação, ela sensibiliza todos os canais. Então, a gente garante a uniformidade do dado, a tempestividade da informação e também garante transparência e agilidade nos dados ali para quem está consumindo essa informação na contraparte. Sem contar a redução de retrabalho, né? Exato. Porque fazer todo o processo em todas as frentes, agora tudo integrado, faz uma diferença enorme. Hoje numa instituição financeira tem uma área específica para se comunicar com a CVM, uma área específica para se comunicar com a Anbima, para fazer todo esse processo tem várias esteiras. O que a gente imagina é que com um workflow único, a gente vai gerar oportunidade para essas áreas olharem outras frentes de negócio, se basear em dados por estratégia, né, e evitar, né, esse trabalho operacional ele possa ser utilizado, esse tempo, né, de sobra aqui de uma melhor forma. Boa. Luiz, eu fiquei com uma curiosidade enquanto você falava, você até comentou sobre a tropicalização de alguns serviços e tudo mais. Hoje, vocês conseguem olhar para fora e ter alguma referência? Algum país que, putz, esse país já deu esse espaço que a gente está dando aqui? Ou não? Você vê que o Brasil é muito particular, a gente tem que sempre tropicalizar e vai ser esse o caminho mesmo? Olha, fora do país, já quando a gente olha para investimentos, ele é já mais disseminado, né? Os Estados Unidos tem uma plataforma que se chama de TCC, que é uma plataforma que ela distribui todos os produtos ali. Quando a gente olha também para o mercado europeu, a Allfunds é uma grande distribuidora de informações e de troca de dados para o mercado. Então, esse também é um bom exemplo. A Clearstream também, que é um outro exemplo também interessante para o mercado. Então, já existem vários exemplos internacionais que já trabalham com essa tropicalização e dessa troca de informações até fora do país, né? Hoje, quando a gente olha o Brasil se comunicando fora, principalmente numa visão de câmbio, está muito vinculado ao SWIFT, né, de fazer essa troca. Tem outras plataformas surgindo, principalmente agora pela chegada da China, e de também não trabalhar só com câmbio voltado ao dólar, mas também a outras moedas, né? Mas ainda a gente ainda tem algumas resistências e também tem alguns processos que ainda
se a gente olhar lá fora, a gente está 1 ou 2 décadas atrás aí. Caramba, bastante, né? Sim, é bastante. Legal. E a gente estava falando do setor regulatório. Trabalhar com tecnologia, produtos e inovação em um setor extremamente regulamentado, acho que tem seus desafios ali, né? O que você carrega de aprendizado tentando criando produtos, seguindo muitas regras e tudo mais? O que você aprendeu nessa jornada? O grande desafio, até para você evitar retrabalho, né, perda de recursos aqui em todo esse processo, é se integrar e se comunicar com todos os atores ali, né, toda a indústria. Eu trago o exemplo do que a gente construiu aí do sistema de portabilidade, ou até mesmo quando a gente estava construindo a plataforma Hub Fundos, e o grande diferencial que a gente conseguiu evitar retrabalho foi essa comunicação constante com o mercado, porque o processo ele mudou, o desenho que a gente começou em 2021, ele em 2024 ele já é outro, e o mercado a cada 3, 6 meses ele está se mudando constantemente. Você acabou de citar, né? Vocês startaram um produto, veio a mudança da regularização, você teve que mudar tudo e enquadrar tudo novamente. Tivemos que se enquadrar e se adaptar. E aí, dentro de uma arquitetura que você trabalha com padronização, isso se torna também importante, que esse também é um desafio no Brasil. Todo o processo que a gente desenvolveu do nosso sistema, ele ficou baseado na instrução, na ISO 20022, que é um modelo de padronização internacional, principalmente para ativos financeiros, que é utilizado por todo mundo. Hoje, no Brasil, não é tão comum, mas a gente criou um processo que a gente trouxe essa visão internacional, até para a gente ter agilidade em trazer esses processos, essa experiência lá fora, aqui para o Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente criou deparas aqui para as instituições, de acordo com cada seu modelo, poder se integrar e se adaptar. Então, foi um processo difícil, mas que a gente fez também para conseguir se adaptar e ganhar capilaridade aqui, principalmente das instituições que detêm uma boa parcela aqui do market share da indústria. Você falou bastante ali dos desafios, né? Tanto de mercado como um produto novo, de realmente tropicalizar algo que já era difundido em alguns países. Como contratar e estruturar os times com esse pensamento diferenciado no seu time? Como foi isso? Também foi um desafio grande, porque quando a gente fala do ambiente de tecnologia e a gente começa a trabalhar com particularidades dos produtos, essa tradução ela se torna muito importante, né? De você traduzir a regra para o desenvolvimento acontecer dentro do que é esperado. Então, a gente teve um treinamento constante com o nosso time de POs ali para poder escrever as histórias, fazer todo o processo, né? Para que isso chegasse a informação mais clara possível para as áreas de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, também a gente teve que preparar todo o nosso time, tanto no suporte técnico, no atendimento, para falar a mesma linguagem desse público. E aí, o que a gente contou, não só, né, com o processo que eu usei lá dentro para treinar a própria equipe e etc., a gente também contou muito com certificações e treinamentos de casas especializadas nessa parte de fundos, para a gente poder treinar todo o time, para eles poderem atender e se especializar. Hoje, a RTM não só na área de fundos, né, que eu falei bastante aqui da plataforma de Hub Fundos, mas a gente tem uma solução para câmbio, tem solução para meios de pagamento, e cada sistema ele tem a sua particularidade, cada público tem um processo diferente. Então, cada célula tem um treinamento específico, com uma área específica. Às vezes a gente traz profissionais experientes do mercado também para trazer uma visão prática do negócio, para a gente não só traduzir, né, trazer a teoria, mas também uma visão prática do processo, para isso ficar mais claro, entender todo o ciclo, né, todo o processo, né, o ciclo de vida do produto, para eles poderem aplicar depois o que a solução em si ela se aplica e traduz para cada instituição. É legal você trazer isso, porque assim, aqui na Maita nós temos um pensamento que a tecnologia ela é meio.
E, na realidade, a gente tem que estar muito vinculado ao negócio. Então, toda vez que a gente vai conversar com o cliente, trocar uma ideia com o cliente, entender o desafio dele, a gente tem que colocar por trás da tecnologia todo o entendimento do negócio. E exatamente isso que você está trazendo, né? Você tinha um produto, um desafio a ser realizado, mas você foi treinar o time técnico no conhecimento do negócio, até mesmo para que interpretasse melhor o que estava dentro da sua cabeça, né? Porque você mesmo trouxe desde o início que eu pensei, eu coloquei. Então, assim, como pegar algo que está dentro da sua cabeça e transformar em algo maior e transformar isso para o time como um todo. Até o que eu tinha, né? Até uma ideia, né? E foi importante, é muito importante também trazer que a ideia, ela precisou ser aprimorada. E quando a gente aprimorou, foi ouvindo o cliente, né? Legal. A gente não consegue construir nada sozinho nesse processo, né? E aí a ideia foi... a vontade, ela foi se melhorando ali junto com essa conversa intensa com os clientes para a gente poder, durante esse processo, poder traduzir. No primeiro ano que a gente iniciou o projeto, a gente fez mais de 1.000 reuniões com o mercado. Então, foi um processo intenso, com os principais players, entendendo dores, porque o que uma instituição tinha de dor, a outra tinha uma outra dor, e como que você casa esses processos. Então, isso foi sendo melhorado durante todo esse ciclo para a gente poder criar essa solução. Então, a gente contou com um apoio muito grande dos clientes, e o grande desafio que eu vejo, principalmente para o mercado de tecnologia, é olhar a área comercial, mas a área comercial muito atenta e muito próxima ao cliente, porque vender tecnologia é um pouco diferente de você vender uma roupa ou vender um sapato. Apesar disso, você tem que se especializar para conhecer qual que é o material que você está vendendo, Claro. qual que é o estilo da roupa que você está vendendo. Já tem algumas particularidades, mas quando a gente está falando de tecnologia, você tem que conhecer o negócio, você tem que conhecer o cliente. Você tem que ouvir o cliente para você entender a dor dele e ver se aquilo que você está oferecendo atende a dor dele. Senão ele não vai comprar a sua tecnologia. Comprar tecnologia por comprar algo que talvez não vá resolver o problema dele, isso não vai acontecer. E num processo comercial, se você não entender a dor dele, você não vai conseguir sensibilizar e chegar nesse caminho. Muito legal. Faz muito sentido. Você comentou sobre treinamento para a galera, enfim, para os times e tudo mais. Esses treinamentos são para a galera ali tech também, né? Desenvolvedores, todo o parque tecnológico. Todo o parque. Todo o processo que nós fizemos aqui, a todo momento, né? Existe ali o fluxo de troca natural, né? Das pessoas ali que vão se realocando, ou que, enfim, vão assumindo outros projetos. E aí tem um desafio constante de manter esse conhecimento. Principalmente numa área de desenvolvimento, é sempre importante também você ter uma equipe que mais sólida ali, porque ela conhece a fundo todo o sistema, todo o processo, e isso garante agilidade na passagem de conhecimento também. Vai disseminando, né? Vai disseminando. A squad principal ali, ela vai compartilhando conhecimento. Acho que isso é relevante até para sustentar isso a longo prazo. Exato. Né? No longo prazo, isso é essencial. E também olhando numa estrutura, né? De sustentação, de garantir que o sistema ele vai estar bem amparado ali, de ter uma equipe profissional e com conhecimento pleno da estrutura. Né? Legal. Você comentou alguma coisa sobre IA anteriormente. Eu queria entender a sua visão. Como é que você está olhando esse hype? Né? Acho que tem muita coisa de IA até se misturando no mercado. A galera tá uma correria danada. Queria entender se vocês já começaram a olhar para isso, já fizeram alguma coisa. Como é que está a sua visão sobre isso e a sua experiência também? Estamos olhando internamente, né? Já no nosso dia a dia, a gente usa a IA para facilitar o nosso trabalho no dia a dia. Então, as equipes lá já foram treinadas para trabalharem com isso, mas com os devidos cuidados, né? Teve todo um processo de governança dos dados, das informações que você consulta na rede, o que você consulta interno. Então, teve todo um processo antes para a gente criar uma governança para garantir segurança daquilo que a gente está trocando e conversando com a IA, né? Então, usando ferramenta de mercado. Usando ferramenta de mercado. Legal. E olhando para frente, aí o que a gente está fazendo como processo agora é olhar para os nossos sistemas e ver o que a gente pode utilizar da IA. Maravilha. Né, e
gerar eficiência para o mercado, né? O exemplo que eu trouxe do registro de fundos é para melhorar a experiência e reduzir o trabalho ali no dia a dia. A parte de validar as informações também garante ali um pouco de segurança no processo, né? Diversas informações que são trocadas ali quando a gente fala num registro de fundos, elas podem gerar multas se ela tiver divergência de dados nesses processos. O que a gente quer garantir aqui é uma eficiência no processo, uma dupla checagem, que às vezes tem 2 pessoas para fazer isso numa instituição. Além disso, às vezes não se torna tão eficiente. E além de garantir esse processo eficiente, garantir também uma redução de custos ali ou de prejuízo nessa aplicação de multas ou de envio de informações erradas aqui, seja para um regulador, autorregulador, ou até mesmo para um participante do mercado, né? Imagina que uma informação digitada errada foi para uma instituição financeira, o distribuidor colocou que o fundo ele liquida em D+1, mas ele liquida em 3 dias úteis. O cotista está esperando um recurso em 1 dia, ele vai receber em 3, já gerou um descasamento, é um prejuízo financeiro para uma instituição. Então, todos esses processos a gente consegue otimizar utilizando a inteligência artificial. Então, você acha que a confiança algorítmica vai ajudar no setor hoje que não tolera erros, né? Porque no setor financeiro você não pode errar. Exato. Por isso que o cuidado ele é muito importante nesse processo também, né? A acurácia, o treinamento, o machine learning, todo esse processo, né, de treinar a IA, ele se torna constante. Aí você precisa ter uma célula dedicada na instituição para estar a todo momento aprimorando os seus processos e garantindo essa eficiência. Eu não vejo hoje, não só no mercado financeiro, mas a gente está vendo em diversos setores, né? Mas principalmente o próprio mercado financeiro, querendo melhorar a experiência do usuário, deixando de utilizar a inteligência artificial. Mas o cuidado ele é sempre importante, né, para garantir tudo que está sendo repassado e também de checagem para garantir que existe uma acurácia, né, na devolutiva da IA na mensagem, ou naquele retorno que ele quer passar. Tem muitas empresas começando agora. Qual a sua dica? Por onde começar? Eu acredito que as soluções, vamos dizer, padrões aí de mercado, elas já são uma proxy de tentativas ali que você pode criar. Você pode criar um banco de dados, onde você já pode estruturar uma base de conhecimento para sua IA, e a partir dali você começar a gerar buscas de informação, e aí isso reduz o seu trabalho para você criar um banco de conhecimentos. Eu vou trazer um exemplo que o mercado tem usado bastante, que também a gente está pensando, está estruturando lá na empresa, é criar uma base de conhecimento para fazer o processo de due diligence, né? Hoje, empresas que trabalham com muitos fornecedores têm um trabalho gigantesco de ter que responder N questionários a todo momento e às vezes com a mesma informação. Então, toda a base de conhecimento, você pode criar um banco de dados, onde você recebe, cada questionário que você recebe, você aplica a sua IA, automaticamente já faz um processo responsivo ali, busca essa informação numa base própria e já pode responder, né, parte desse questionário, se garante agilidade nesse processo. Então, esse é um dos exemplos de redução de tempo e de eficiência que você já poderia gerar. Por coincidência, semana passada a gente estava conversando com o Fabiano exatamente sobre isso. Como a gente já ter a IA respondendo os nossos questionários de clientes ali. Facilita porque vai facilitar muito a nossa vida e vai andar rápido, né? Preencher Porque RFP, né? para preencher as RFPs, exatamente. Várias Todas as vezes, a gente já tem todas as informações, mas tem cada área responsável, então vamos deixar a IA responsável por isso, porque a gente já tem isso pronto. Então, por coincidência, semana passada a gente discutiu isso. Um outro processo que está muito comum também é o atendimento automatizado pelo WhatsApp, né? E que as instituições estão utilizando. Acho que para um primeiro nível de atendimento, numa estruturação de uma célula onde você pode treinar a sua equipe para fazer uma segunda etapa do funil, né? O N2 ou o N3, você ter a IA para poder trabalhar no primeiro atendimento, na triagem, no repasse desse
cliente, no direcionamento, ela bem utilizada também, ela pode ser um bom canal de acesso. Mas saindo do chatbot, né? Indo realmente para uma hiperpersonalização, entendendo quem é seu cliente para você ter realmente O produto o, que você o vende, diferencial a dor, correto, o que né? ele precisa. Porque o Exato. chatbot a gente encontrava muitos pontos, porque era todo mundo tratado da mesma maneira. Agora, com a IA, a gente consegue fazer a hiperpersonalização mais assertiva. A conversa vai ser mais natural também, né? Acho que esse é o Exato. propósito, né, da linguagem natural ali, de fazer o negócio mais fluido. Porque hoje ninguém, eu acredito aí que 95% do público não atende mais celular, né? Acho que o maior volume de comunicação tá pelo WhatsApp, ele se tornou, acho que, a principal ferramenta de comunicação. Total, certeza. Ninguém mais quer falar com um central de atendimento também, ao mesmo tempo, né? E aí, se você tiver um serviço que consiga atender o seu público com qualidade, agilidade, fazer esse processo, acho que vai ser um grande diferencial. Principalmente cobrança, né? Quem gosta de ser cobrado por um humano? É muito mais fácil você negociar com a máquina, não é Exato, verdade? exato. Ter uma matriz ali muito diferenciada, onde você consegue realmente entender quem é o cara, o que ele consegue pagar e como pagar de uma maneira estratégica. Já tem alguns cases bem relevantes, interessantes no mercado de negociação de dívida e tudo mais. Tem os ranges ali que o agente pode negociar e tal. Isso é super, super viável. Só tem que trabalhar a matriz para não entenderem qual é a regra, né? Senão ele já sabe sempre Exato. qual é o grau de desconto Também que ele vai tem ter. cases errados no mercado. Exatamente. O desafio é grande. A gente já viu até no passado muito atendimento não acontecer de maneira correta porque foi implementado de uma maneira errada e perde a credibilidade. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para que realmente entre com credibilidade e que dê certo, né? Sim. Você já tem alguma coisa de agente rodando hoje? Hoje não, mas estamos estudando, né, para avaliar. Principalmente também no nosso atendimento, a gente tem avaliado algumas soluções que a gente poderia estruturar para poder fazer um atendimento da melhor forma. Legal. Como é que você vê a galera da operação olhando para IA? É uma curiosidade que eu sempre pergunto para os líderes que eu tenho conversado. Como é que é o pessoal do atendimento, da operação, etc. A galera tá ansiosa? Existe um medo, um receio? Estão mais resistentes? Como é que vocês estão vendo isso lá? Eu acho que o período do medo, ele já passou. Acho que ele estava lá no comecinho, que o pessoal ninguém sabia o que era, né? não sabia o que era, achava também que seria algo muito disruptivo a ponto de também diminuir o espaço das pessoas. Eu acho que é o contrário, né? Eu falo bastante quando a gente fala de eficiência operacional, de que isso não está reduzindo o trabalho das pessoas, mas mudando um pouco a visão das pessoas, deixarem de fazer o operacional para poder fazer o estratégico. Hoje eu vejo que eles já vêm com mais curiosidade, vejo muito time da operação também utilizando para facilitar o seu dia a dia. É isso, perfeito. Acho que esse é o caminho, né? Tem uma frase bem famosa que é: a IA não vai roubar o seu emprego, quem vai roubar o seu emprego é alguém que usa IA. Exato, Então, isso você precisa saber usar a IA para poder trabalhar. Né? Acho que o desafio é letramento, né? Mostrar pra galera o que é a IA e incentivar o uso dela com segurança, etc e tal. E de não ser algo robótico, né? Porque não é só você perguntar para a IA e você responder o que ela te trouxe, né? Você criticar a resposta que veio para ver se aquela informação tem coerência, se ela está adequada ou não, que é o fluxo do treinamento ali, né? Então, saber usar a IA, eu acho que é o mais importante, porque senão você não vai ter um grau de aprendizado ali. Ela, ao invés dela estar ao seu favor, em algum momento ela vai vir contra você, porque você não conheceu nada, você só reproduz o que um sistema repassa. Perfeito. Você acredita que em 5 anos o mercado financeiro vai mudar por causa da IA? Eu acho que o mercado financeiro vai mudar não só por conta da IA, acho que por N coisas, né? O mercado de 20 anos que eu estou no mercado, se eu olhar 2004 para agora, cada ano que eu passei teve coisas novas que foram surgindo, mudanças que foram surgindo, e muito por consequência também de alguns eventos que a gente passa e que isso faz... tem uma transformação que eu digo que ela é planejada e tem algumas transformações não planejadas. Os eventos que a gente está tendo de segurança de informação recentes, isso vai gerar um redesenho da indústria para os próximos anos. Perfeito. Ela vai precisar se adaptar.
esses bancos que estão surgindo, essas empresas, essas fintechs, elas vão precisar criar mais segurança, mais compliance. Então, por mais que a gente tenha um crescimento da indústria, em algum momento ela tem um breve achatamento para ela se adaptar e poder crescer, para ela não se desmoronar lá na frente. A gente está vivendo isso agora, né? É o cenário de agora. Então, acredito que daqui 2, 3 anos já é uma outra indústria, esse volume de empresas que se criaram, né? Fintechs. Elas vão talvez ter que se remodelar, o seu business plan tem que ver se para de pé dentro da estrutura que você criou, porque não dá para criar uma instituição financeira e ter uma estrutura simplificada de compliance, diligência, de tecnologia, de segurança da informação. Então, tudo isso vai precisar ser revisto para a indústria que vai ser daqui 2 anos. Né? Eu vi ali fora vocês falando sobre fintechs, né? Conversando um pouquinho ali. Você acha que o mercado de fintechs, ele desacelera, ele continua acelerado? Como é que você tem visto esse... Eu vejo que ele continua acelerado. Legal. E eu acredito que, como já aconteceu um movimento de bancos digitais e que ele teve um reajuste nos últimos anos, eu acho que é o cenário que está acontecendo agora, mas eles não deixaram de crescer as suas estruturas. É que alguns negócios que foram planejados, eles não param de pé, eles vão precisar ser transformados, ou vai ter alguma incorporação, vai ter algum processo para se criar uma indústria mais sólida. Mas eu vejo a indústria, o mercado de capitais no Brasil crescendo ainda. Se a gente olhar a indústria de fundos, por exemplo, que eu tenho um número na cabeça mais claro aqui, ela cresce a 2 dígitos nos últimos 10 anos. Então... É estranho falar, mas é uma indústria que já está em 7 tri. Há 10 anos atrás estava em 1,5 tri. Uhum. Então, o crescimento ele é muito acelerado e por N eventos que a gente teve na última década, nada impediu o crescimento do mercado de capitais. Eu acredito que ele segue nesse ritmo, mas com uma reorganização das instituições. Com a bancarização, tem muito produto a ser pensado ainda, né? Sim. Que não foi pensado. Eu acho que isso abre um espaço grande para as fintechs, realmente. Quem conseguir entender a necessidade, tiver uma ideia diferente, acho que tem a possibilidade. É um ponto, né? Vai se manter ou vai ser incorporado, vai ter que repensar, ter um roadmap constante aí para atender as exigências do mercado e da população também, né? Nos últimos anos se falou bastante com a chegada do Pix, vai acabar os cartões de crédito. Não, né? O Pix nada mais né, o Pix parcelado, ele é uma ideia complementar ao cartão de crédito. O cartão de crédito ele mantém o seu espaço, em alguns casos ele reduziu a participação que ele tinha, o cartão de débito que tinha uma figura um pouco mais protagonista, talvez está um pouco menor por conta do Pix, ele ter um fluxo de eficiência um pouco melhor, mas é o mesmo cenário que a gente vivia antes do DOC e da TED. Né? O DOC, você fazia um DOC, ele compensava passava pela compensação noturna, no dia seguinte você recebia, aí veio a TED, online. Não, você recebe online. O Pix agora é mais do que online, é imediato, é instantâneo. Então, se transformou o mercado ali, mas os produtos eles se reorganizaram. Eu acredito que esse movimento do DOC para a TED para o Pix é um movimento que a indústria está se reorganizando, assim como a indústria de cartões também está se organizando, mas que mantém um espaço, uma relevância também, assim como o Pix também vai ocupar algum outro espaço ali do mercado. Os cartões tiveram que repensar como fazer para que o consumidor utilize o cartão, né? Foi surgindo os programas de benefícios, as vantagens, então teve alguns ganhos ali para o consumidor também. Por que eu vou usar o Pix, eu posso usar o cartão e ter um benefício ali na frente? Vai dependendo do consumidor, tem para todos os gostos, os públicos, né? O exemplo, né, da sala VIP, quando você viaja, o exemplo de você trocar seus pontos por milhas, cashback, ou por produtos, né? Então, as instituições foram se readaptando. E os bancos nunca foram uma instituição monoproduto, foram sempre multiprodutos por saberem que o mercado vai trabalhando nessa transformação. Então, acredito que continua-se um mercado de multiprodutos e cada um vai ter que manter essa estrutura para ir
popularizando seus produtos, seja na parte do Pix, do cartão ou de outras tecnologias, né, ou meios de pagamentos que surgirem. E o que não falta para nós brasileiros é criatividade, não é Com verdade? certeza. Então tá tudo certo. A gente se vira bastante. Opa! No mercado financeiro, você até comentou sobre o volume de transações que vocês já fizeram em um produto recente, né, 2022 e tal. Como você tem enxergado o gargalo de dados, principalmente pensando em IA lá na frente? Isso aí ainda é uma dor no setor? Você já vê isso mais resolvido? Olha, olhando para a parte de dados, eu acho que ainda tem muito a ser trabalhado, né? A indústria ainda ela é bastante fechada em diversos tipos de informação. Eu acredito que isso ainda vai ter uma evolução para os próximos anos. Hoje, eu digo que a gente trabalha ainda muito numa arquitetura muito fechada quando a gente olha o mercado financeiro. O que a gente tem de dados públicos são dados que são transacionados em... Pegar o exemplo da B3, que é plataforma pública, que ela divulga volume de informações de companhias abertas ou de títulos que, né, são divulgados ali para o mercado, ou até do próprio Selic que faz esse processo. Então, acredito que ainda tem uma transformação e também tem um cuidado ainda muito grande, porque o dado, né, ele acaba sendo vamos dizer, um grande ativo financeiro e por isso que as instituições tomam muito cuidado, né? Não querem abrir nenhum tipo de informação. Hoje, até um dos cuidados que a gente leva em todo o sistema que a gente cria, além da criptografia, é garantir, né, que somente as pontas têm acesso aos dados. Então, todo um cuidado que a gente faz de transacionar qualquer tipo de informação em nossos sistemas, a gente garante que somente as partes tenham acesso, até para assegurar isso para as instituições. Importante. Eu acredito que essa visão dos dados, né, de abertura, foge um pouco do escopo das empresas, talvez tenha que ser mais de um movimento da própria indústria, daquilo que precisa, né, ser divulgado para ampliar o conhecimento, e aí o mercado poder utilizar esses dados para poder traduzir essas informações. Assim como o Open Finance, né? Sim. O Open Finance vem exatamente com essa visão, né? Eu acho o máximo eu entrar num banco meu e ver meu histórico, meu saldo de todos os bancos, um alertar do outro, ó, seu saldo tá negativo nesse banco aqui, o que você vai fazer? Você quer Vendo pagar, assim, você está num banco, você o quer boleto, pagar o boleto com o recurso de outro banco, de você outra já conta. faz tudo certinho, coisas que antigamente você tinha que transacionar o dinheiro, né? Hoje você consegue pelo Open Finance ter toda essa liberdade. Já é uma maturidade muito grande de dados, né? Tocou num ponto interessante, porque do Open Finance ainda tem vários ciclos de evolução, porque a gente está indo agora para uma esteira de Open Capital Markets, tem o Open Insurance, né, da parte de seguros, e aí Open Health, né, que o Open Health eu acredito que vai ser o grande, né, disseminador, porque você poder ter todos os seus exames, Subtil, toda né? a sua via, todos os dados de saúde ali num único canal. O que faz você muito poder sentido, né? compartilhar. Faz muito sentido isso, né? Economia de custos, né? Imagina, você fez um exame, você vai no médico, pelo aplicativo ele consegue ver. Às vezes ele iria pedir um exame de sangue com 10 sorologias ali, ele vai pedir coisas diferentes ali porque você já tem um exame pronto, você não precisa replicar porque você não levou. É muito disruptivo. Mas mexe com toda a estratégia, concorda? certeza. Cada vez mais o foco vai ser utilizar, não só ter os dados, mas utilizá-los com estratégia para conseguir alcançar o objetivo da instituição. Cada vez mais o dado preditivo vai ser utilizado nas estratégias das grandes corporações. Com o mercado aberto, né, a concorrência amplia e aquele que trabalha com estratégia, com foco nichado, né, em algum segmento, é o que ele vai conseguir ocupar um espaço maior nesse mercado, né? Então, informação é o grande ouro aí dos próximos anos, né? Você citou um ponto importante, né? A gente falou do Open Finance, daí que já está em vigor, e você trouxe outros Opens, né? Que está acontecendo. O que você acha que o mercado financeiro trabalha e traz inovação para os outros setores no mercado? Como você vê isso? Eu vejo ele como o principal protagonista, né? Por ser uma indústria muito conservadora. Quando se aplica uma tecnologia disruptiva e ela mostra resultados positivos, ela acaba abrindo portas para outros segmentos. Segmentos de seguro, se você olhar, é um segmento muito fechado, né? São poucas seguradoras. O órgão regulatório é bem forte também, né? É bem forte, tem poucas seguradoras no Brasil.
E essa amplitude, né, esse acesso com o Open Insurance, por exemplo, é uma forma de trazer novos mercados. Hoje você vê algumas seguradoras que surgiram derivadas de fintechs, né, que estão investindo nesse setor, às vezes nichadas ainda em um produto específico, mas fazendo esse tipo de venda. Então, hoje você consegue comprar, pela regulação ainda tem a obrigatoriedade de você ter um corretor, Que é né? Mas você já consegue comprar um seguro por um aplicativo. Antes não, você tinha que ligar no corretor, ele analisa 10 propostas, te manda, tem toda uma burocracia. Hoje, para um usuário que ele é mais voltado à tecnologia, que né, prefere, ao invés de né, falar com o público, se relacionar com a tecnologia, ele tem a possibilidade de acessar por um aplicativo e fazer a contratação do seguro de um veículo. Né? Bom, vamos caminhando aqui para o final. Queria te agradecer, em nome da Maita, do Papo Tech, acho que foi muito proveitoso. Acho que até estouramos a sua agenda aí, peço desculpas. Obrigado, Luiz, parabéns pela trajetória, acho que foi uma aula aqui do mercado financeiro, muito legal conhecer o Hub como um todo, enfim. Acho que vocês têm um caminho bem interessante pela frente aí, um mercado bem grande a ser explorado. E, mais uma vez, obrigado, foi um prazer trocar essa ideia aqui contigo. Espero que você tenha gostado também, né? Não, eu que agradeço, o papo foi super bom aqui, perguntas né, excelentes. Agradeço aí o tempo também de vocês aqui. Em nome da RTM também, a gente está super à disposição aí de vocês. Boa, E vamos aculturar essa galera, né? Com A certeza, usar mais com investimento e garantir o futuro, né? também Com é certeza, importante. de todos, né? Até dos nossos filhos aí, das Exatamente. próximas gerações, né? Eu acho que esse é o nosso lema agora. Acho que vale até um episódio sobre fundos de investimento, especificamente, sobre o mercado de capitais aí, em um próximo momento com vocês. Já fica o convite. Boas pessoas para participar, eu É. também me coloco à disposição. Aí Legal. gosto muito do tema. Já vou pedir pro marketing puxar isso aí pra gente, então. Legal. Show de bola. Gente, obrigado. Obrigado, Deia. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Até mais. Até mais.